Glória a Deus. Boa noite, graça e paz, amém? Pode se assentar, fica à vontade. Fica à vontade mais ou menos, não tão à vontade, né? Que bom que você veio, bom te ver aqui. Como o apóstolo falou no começo deste culto, nós tivemos um fim de semana bem cheio, né? Várias atividades aqui. Culto sexta-noite, sábado à tarde, sábado à noite, domingo de manhã, domingo à noite, né? Mas foi uma bênção, uma conferência abençoadora. Bom, hoje nós viemos aqui para o 10º encontro da nossa série Disciplinas Espirituais. Hoje é a 10ª ministração de um total de 12. Estamos caminhando aí para o final e Deus tem nos abençoado com esta série também. Nós temos um tema para trabalhar hoje e o tema é: você foi moldado para servir. Esta é a 2ª ministração baseada neste tema. Na primeira ministração eu falei sobre os fundamentos do serviço. Hoje nós vamos falar sobre os moldes de Deus. Então, só para recordar, nós trabalhamos 3 fundamentos do serviço, né? O primeiro fundamento que nós trabalhamos foi: o serviço precisa nascer de um lugar de submissão. O segundo fundamento trabalhado é o seguinte: para servir é preciso ter a correta consciência de origem e identidade. Então, de onde você veio e quem é você? Eu vim de Deus, eu sou filho de Deus. Esta é a minha origem, esta é a minha identidade. Nós trabalhamos aquela questão da perspectiva de divindade de um lado e do outro lado, perspectiva de paternidade, né? Então, assim, este é um fundamento que nós trabalhamos. O terceiro fundamento que nós trabalhamos foi o exemplo de Cristo. E a gente falou sobre aquele exemplo de Jesus ao lavar os pés dos discípulos, né? E ele disse o seguinte: eu sendo Senhor, eu sendo Mestre, fiz isso. Então, gente, vão lá e façam a mesma coisa. Então, esses 3 fundamentos do serviço foram trabalhados na primeira ministração. Como eu disse, hoje nós vamos trabalhar sobre os moldes de Deus. Você foi moldado para servir, amém? Vou repetir a pergunta, para um amém mais forte. Você foi moldado para servir, amém? Amém. Glória a Deus. Você foi moldado por Deus, você foi moldado pelas mãos divinas, você foi conformado por Deus, você foi feito por Deus, você foi fabricado por Deus, você foi modelado por Deus, você foi talhado por Deus, você foi moldado por Deus. Moldado pelas mãos divinas. Jó, em seu livro, no capítulo 10, no versículo 8, diz assim: foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. E quando Jó disse isso, ele disse isso no meio de um caos terrível. Jó disse isso depois de perder todas as suas riquezas. Uma coisa é uma pessoa que tem quase nada perder tudo. Outra coisa é uma pessoa que tem muita coisa perder tudo. E foi isso que aconteceu com Jó. Além disso, e pior do que isso, Jó perdeu os seus 10 filhos. No mesmo dia, os 10 filhos de Jó morreram. Aí, como se não bastasse, vêm os amigos de Jó consolar Jó. E quando os amigos de Jó chegam em Jó, os amigos de Jó apontam o dedo para Jó. Jó, uma tragédia dessa só acontece com alguém que cometeu um pecado terrível. Expõe aí, conta pra gente o que você fez. Gente, eu não fiz nada. O livro de Jó, no capítulo 1 de Jó, o próprio Deus dá testemunho de Jó. O próprio Deus disse para Satanás: viste o meu servo Jó? Homem íntegro, homem fiel, que se desvia do mal. O próprio Deus dá testemunho de Jó. Daí chegam os amigos de Jó para falar contra Jó.
E Jó, no meio desse caos, dessa tensão toda, dessa situação dramática, ele vai discutir com Deus sobre o que está acontecendo, por que está acontecendo. Mas mesmo nessa discussão, o que ele faz? Ele reconhece a grandeza de Deus. E ele olha para Deus e fala: Deus, foi o Senhor que me formou. Foram as tuas mãos que me moldaram, que me conformaram, que me fizeram. Ele reconhece quem Deus é, a despeito da situação que ele está enfrentando, que era uma barra. O livro de Jó é interessante porque a gente lê o livro de Jó e a gente observa os amigos de Jó falando muitas coisas verdadeiras, muitas coisas ruins. E o próprio Jó falando muitas coisas boas e muitas coisas ruins também. Mas algo que eu percebo no livro de Jó é que no Jó tem muita teologia certa para o problema errado. Por que teologia certa, Washington? Porque muita coisa que é dita no livro de Jó, que foi repreendida depois, são coisas que são repetidas no livro de Salmos, Provérbios, Eclesiastes e em tantos outros livros da Bíblia. Então, o que eu entendo? Puxa vida, então aquilo foi a teologia certa, só que para o problema errado, com uma aplicação errada. De qualquer maneira, Jó, passando por aquela situação terrível, ele olha para Deus e diz: foi o Senhor que me moldou. Ele reconhece a origem dele, ele reconhece. Livro de Jeremias, capítulo 18, a gente conhece muito bem a história. E Deus diz o seguinte para o profeta Jeremias: Jeremias, vai lá na olaria. E aí o que Jeremias faz? Jeremias foi lá, na fabriquinha de vaso. Chegou lá, o que ele viu? Ele viu o oleiro fazendo um vaso de barro. E aí, de repente, aquele vaso se quebra nas mãos do oleiro, e o que o oleiro faz? Ele começa de novo a modelar, a fazer, a conformar aquele barro todo, para fazer daquele barro um vaso. E aí Deus diz para Jeremias: Jeremias, não posso fazer assim com vocês? Da mesma maneira que o oleiro está fazendo com o barro, eu também posso fazer com vocês. E nós reconhecemos que somos barros nas mãos de um Deus gracioso que é o oleiro. O nosso molde, quem dá é o próprio Deus. E aí eu repito o tema dessa noite: você foi moldado para servir, moldado por Deus. Por falar em ser moldado, eu disse que nós trabalharíamos com alguns moldes. Então temos moldes de Deus. Eu vou citar 5 moldes aqui, não vai dar tempo de falar de todos, malemar de um. Mas eu quero citar alguns moldes de Deus. O primeiro molde que eu quero citar é este: dons espirituais. Então, os dons espirituais é Deus dando uma forma para mim, Deus dando uma forma para você. Os dons espirituais são habilidades especiais que Deus concede aos salvos para servirem a igreja. Então, Deus tem dons espirituais para mim, Deus tem dons espirituais para você. Este é um molde. Segundo molde, experiências difíceis. As experiências difíceis que você passou, ou que você está passando, ou que você vai passar, elas têm um objetivo. O objetivo é te moldar. Me moldar para quê, Washington? Te moldar para o serviço. Então, Deus usa, sim, as situações ruins para nos moldar. Aqui, em experiências difíceis, a gente poderia até trabalhar com experiências de vida. Por quê? Porque as experiências familiares, as experiências profissionais, as experiências educacionais, as experiências árduas e difíceis da vida, todas elas têm a mão de Deus nos moldando como o oleiro trabalha com o barro. Eu não vou dizer para você que toda situação ruim que você passou ou está passando seja arte de Deus. Mas o que eu posso dizer para você com toda a convicção é que Deus está usando essa situação ruim para te moldar. Sem sombra de dúvida. Para que, Washington? Para o serviço.
Terceiro molde, recursos pessoais. Recursos pessoais são suas habilidades. Quem te deu suas habilidades? São seus talentos naturais. Quem te deu seus talentos naturais? Deus me deu. Deus te deu. E isso é Deus me moldando, isso é Deus te moldando para o serviço. Um psicólogo americano chamado Howard Gardner, em 1980 ele publicou uma teoria. A teoria deste psicólogo foi chamada de a teoria das inteligências múltiplas. O que ele dizia? Que todos possuem algumas inteligências. E há aqueles que têm uma inteligência mais forte, ou mais desenvolvida para uma área, e outros uma inteligência mais desenvolvida para outra área. Então tem aqueles que têm uma inteligência matemática, outros têm uma inteligência musical, outros têm uma inteligência espacial, outros têm uma inteligência interpessoal, ou outros têm uma inteligência intrapessoal, outros têm uma inteligência físico-sinestésica. E por aí vai. Ele fala sobre 7 inteligências. Deus nos deu essas inteligências. Deus me deu, Deus te deu essa habilidade. Nós somos dotados de muitas habilidades, eu preciso reconhecer que foi Deus que me deu, e Deus que me empurrou, me moldou para desenvolver este talento e transformá-lo numa habilidade. É um molde de Deus. Os recursos pessoais são moldes de Deus. Quarto molde de Deus, a sua personalidade, o seu modo de ser, o seu temperamento, porque você é do jeito que você é. Uns são mais fleumáticos, outros são mais sanguíneos, coléricos, outros são mais melancólicos. Quem te fez assim, criatura? Isso é um molde de Deus. Quinto molde de Deus, o coração. O coração, não o órgão físico, mas o coração como o centro da sua vida. Como os seus desejos, as suas esperanças, os seus interesses, as suas ambições. Por que você gosta do que você gosta? Por que você tem interesse nessa área específica aí? Por que você foi criado numa casa e seu irmão tem um interesse completamente diferente do seu interesse? Por que vocês são inclinados para lados opostos? Quem colocou esse interesse dentro do seu coração? Estes sonhos, estas afeições, estas paixões. E por quê? Então, isso é mais um molde de Deus. Deus nos moldando para que a gente possa servir na área que Ele escolheu e determinou para as nossas vidas. Eu disse que não daria tempo de nos aprofundar nestes moldes, mas hoje eu gostaria de falar pelo menos sobre o primeiro. O segundo, acredito que não vai dar tempo de chegarmos lá. Mas nós vamos falar sobre os dons espirituais, né? Como um dos moldes de Deus. E eu também nem vou me aprofundar, porque dons espirituais é um assunto gigantesco. Então, o que eu vou fazer aqui? Dar uma visão panorâmica, pelo menos. Tá bom? Então, nós vamos trabalhar com os dons espirituais, estudar os dons espirituais, entendendo que os dons espirituais, eles são moldes. Ele é um molde de Deus para as nossas vidas. Primeira coisa que eu quero falar sobre dons espirituais é justamente o que não é dom espiritual. Então, o que não é dom espiritual? Talentos naturais. Qual que é o seu dom? Meu dom espiritual, qual que é o seu dom espiritual? Meu dom espiritual é cantar. Não é. Isso é um talento natural. Meu dom espiritual é tocar um instrumento musical. Não é também.
é escrever, meu dom é espiritual, é pintar. Não é. Isso é um talento natural, dado por Deus sim, mas não é dom espiritual. Daqui a pouco eu vou dar a definição de dom espiritual e você vai entender por que essas coisas aqui, nenhuma delas são dons espirituais. Segundo, fruto do Espírito. Fruto do Espírito não é dom espiritual. Mesmo porque, irmão, Gálatas capítulo 5, se eu não me engano, a partir do 16 ou do 17, vai falar sobre o fruto do Espírito. Né? Vai falar da relação do andar no Espírito, não andar na carne. E aí, ele diz que quem anda no Espírito, e sugere fortemente que a gente faça isso, ande no Espírito, vai ter um resultado. E qual que é o resultado daquele que anda no Espírito? É justamente o fruto do Espírito. Então, o andar no Espírito é semelhante a um plantio, a uma semeadura. E qual que é a colheita? É justamente o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, o versículo 22 e 23, ele diz quais são as características desse fruto. E ele fala sobre 9 características do fruto do Espírito. Né? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. 9 características do fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito, ele não é dom espiritual. Daqui a pouco vai ficar mais claro porque eu estou afirmando que não é. O que não é dom espiritual? Terceiro, cargos eclesiásticos. Qual que é o seu dom espiritual? Eu sou professora das crianças. Isso é um cargo, não é um dom espiritual. Eu sou líder dos adolescentes. É outro cargo. Você está líder hoje, amanhã pode não estar mais. E aí? Perdeu o dom? Cargos eclesiásticos não são dons espirituais. E em quarto lugar, deveres cristãos. Qual que é o seu dom espiritual, irmã? Meu dom espiritual é amar. Não. Isso é um dever de todo cristão. Você vai perceber comigo daqui a pouco que todos nós, salvos, recebemos dons, mas a gente não recebe os mesmos dons e a gente não tem todos os dons. Mas com relação ao amor, todos devem amar. Por isso que não é um dom espiritual, é um dever cristão. Qual que é o seu dom? Meu dom é orar. É dever cristão, não é dom espiritual. Meu dom é jejuar. Dever cristão. Está jejuando hoje, né? Quiser entregar, a pastora disse que... Está de pé ainda o lanche? Não, é só para quem não teve condição mesmo. O jejum não está valendo. Qual que é o seu dom espiritual? Jejuar. Não é dom espiritual não. Isso é um dever. Meu dom espiritual é adorar, é ir para a igreja, é congregar. Isso é dever, gente. Né? A propósito, não deixe de congregar como é costume de alguns. Então, o que não é dom espiritual? Talentos naturais, fruto do Espírito, cargos eclesiásticos, deveres cristãos. E vamos para a definição de dom espiritual. Qual que é a definição de dom espiritual? Dons espirituais são capacitações divinas distribuídas a todo crente. Para quantos crentes? Todos. Capacitação divina distribuída para todos os crentes, segundo os desígnios e a graça de Deus, para o quê? Qual que é o objetivo? O bem comum do corpo de Cristo. Então, essa é uma definição simples e boa dos dons espirituais. Dons espirituais são capacitações divinas distribuídas a todo crente, segundo os desígnios e a graça de Deus para o bem comum do corpo de Cristo. A palavra dom, ela tem no grego a mesma raiz da palavra graça. A palavra dom vem do grego carisma. A palavra graça vem do grego charis, ou charis, como alguns dizem. O que é charis? O que é graça? Favor imerecido. Ou no entendimento mais amplo, o que é graça? É capacitação divina para fazer a vontade de Deus. Tá, isso é graça. E o que é dom?
Dom é uma operação especial da graça de Deus através do Espírito Santo. Tendo dito isso, a gente lê novamente a nossa definição de dons espirituais. Dons espirituais são capacitações divinas distribuídas a todos os crentes, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com aquele que molda, de acordo com aquele que é o oleiro, de acordo com a graça dele. Para quê? Para o bem comum do corpo de Cristo, para o bem da igreja. Daqui a pouco a gente fala sobre o objetivo dos dons espirituais. Ou melhor, vamos falar agora. Quais são os objetivos dos dons espirituais? Vamos responder isso lendo 3 versículos. Primeiro versículo, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Você recebeu um dom. Para quê? Para servir uns aos outros. E esse serviço é como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. O que eu quero destacar aqui é que o dom que você recebeu, qual que é o objetivo dele? O objetivo é me servir. É servir essa pessoa que está do seu lado. Esse é o objetivo dos dons espirituais e para isso nós fomos dotados, para servirmos uns aos outros. 1 Pedro 4,10. Um outro objetivo, Efésios 4:12, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Paulo, nos versículos anteriores, ele estava falando sobre os dons ministeriais, que são dons espirituais. E aí ele disse assim, Jesus, ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Ah, Jesus fez isso, Paulo? Fez. Deu esses dons ministeriais. Mas qual o objetivo? Qual o fim? Para quê? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Qual que é o objetivo dos dons espirituais? Que o corpo de Cristo seja edificado. Que o corpo de Cristo seja fortalecido. E guarde isso aqui, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Daqui a pouco a gente volta nesse ponto. Para a obra do ministério. Tá? Terceiro versículo ali no final. 1 Coríntios 12:7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 ao versículo 11, ele fala sobre os dons do Espírito, ou os dons de manifestação do Espírito Santo. E aí, falando desses dons, ele diz assim, a cada um, porém, é dada esta manifestação do Espírito, através dos dons que ele vai falar daqui a pouco, na sequência do versículo 8 em diante. Tá, e para que ele vai fazer isso, Paulo? O que ele está visando? O bem comum. Não é para que eu seja aplaudido. Não é para o meu bem, é para o bem comum. Então, o objetivo dos dons espirituais é que a gente possa servir uns aos outros. O objetivo dos dons espirituais é que a igreja seja edificada. O objetivo dos dons espirituais, ali no terceiro e último versículo, é para o bem comum da igreja. O objetivo dos dons espirituais. Tem gente que, ao falar dos dons espirituais, colocam todos os dons num pacote só. E aí você vê umas listas gigantescas de dons espirituais. 30 dons espirituais, 21 dons espirituais. Eu aprendi a dividir, em 3 grupos de dons espirituais. Já vi gente dividindo até 4 grupos de dons espirituais. Não gostei muito, me mantive nos 3 grupos de dons espirituais. Quais são os 3 grupos de dons espirituais que eu quero trabalhar aqui? Primeiro, dons ministeriais. Segundo, dons do Espírito Santo. Terceiro, dons pessoais. Tá? Então, 3 grupos de dons. Dentro de cada um daqueles grupos, existem diversos dons. Nós vamos ver daqui a pouco. Dentro dos dons ministeriais, nós falamos deles agora há pouco. São 5 dons. Dentro dos dons do Espírito Santo, são 9 dons. Dentro dos dons pessoais, são 7 dons.
é bom separar, e eu prefiro separar assim, porque fica mais fácil de entender e de explicar também, né? Então, só lembrando daquela definição de dons espirituais. O que são dons espirituais? São capacitações divinas distribuídas a todo crente. Então, os dons ministeriais, capacitação divina distribuída a todo crente. Dons do Espírito Santo, capacitação divina distribuída a todo crente. E dons pessoais, capacitação divina distribuída a todo crente. Ok? Joinha, gente? Tudo certo, Mayara? Dons ministeriais, vou passar rapidinho por cima de cada um deles. Dons ministeriais, dons do Espírito Santo e dons pessoais. Tem um texto, nós não vamos ler esses textos para ganharmos tempo, mas Efésios capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 13, fala sobre os dons ministeriais, que são 5, né? Olha lá. Primeiro, apóstolos, segundo, profetas, depois evangelistas, pastores e mestres. São dons ministeriais. Agora, no mês de setembro, nós tivemos uma conferência aqui, a conferência Vinho Novo, e o tema da conferência foi esse, né? Os 5 ministérios. Dons ministeriais. E os dons ministeriais são dons espirituais. E o que são esses dons ministeriais? Esses dons ministeriais, eles também são chamados de dons da graça de Jesus, né? E eles possuem uma manifestação contínua, diferente do grupo que nós falaremos daqui a pouco. Então, eles são chamados de dons da graça e possuem uma manifestação contínua. Esses dons ministeriais, eles são usados para quê? Para capacitar o corpo para a obra do ministério. Lembra que nós lemos Efésios capítulo 4, versículo 12, e eu ressaltei essa parte? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Então, para que servem os dons ministeriais? Para capacitar o corpo para a obra do ministério. Então, qual que é o dom ministerial daquele camarada? Ele tem o dom ministerial de evangelista. Então, ele está um pouquinho mais capacitado, talvez, podemos dizer assim, para o evangelismo? Sim, mas só isso? Não. O dom ministerial é para capacitar os demais para a obra do ministério. Então, ele é um evangelista? Sim, mas ele agora vai capacitar os demais para esta função, para o evangelismo. O dom ministerial do pastor tem que pastorear. Sim. Ele sabe cuidar, sabe, e faz isso muito bem feito. Mas o dom ministerial é uma capacitação para os outros. Então, ele precisa edificar os outros para a obra do ministério. Então, o pastor, a pessoa que tem esse ministério, o que ele vai fazer? Ele vai capacitar os demais para também pastorearem, para aprenderem a cuidar um dos outros. Então, repetindo Efésios 4:12, o fim dos dons ministeriais é preparar os santos para a obra do ministério, preparar os santos para o serviço. E assim por diante, de acordo com cada um dos dons ministeriais. A gente avança agora para falar sobre os dons do Espírito Santo. Então, lembra que nós estamos falando de 3 grupos: dons ministeriais, dons do Espírito Santo e dons pessoais. Deixa eu falar sobre os dons do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 a 11, depois você pode ler e entender o que a Bíblia fala sobre isso. Eu vou trazer um resumo aqui para a gente não gastar mais tempo lendo. Esse texto vai trazer esses 9 dons do Espírito Santo: palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos, dom da fé, os 5 lá, operação de milagres, dons de curar, profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas. Então, estes são dons, que a gente chama de dons do Espírito Santo, ou dons de manifestação do Espírito Santo. E o que são esses dons? São manifestações sobrenaturais operadas debaixo da inspiração do Espírito Santo, num momento específico. Se os dons ministeriais têm uma manifestação contínua,
os dons do Espírito Santo, eles têm uma manifestação que é específica. Aconteceu, acabou. Tá? Espera a próxima. Não é contínuo o exercício desse dom, como é o dom ministerial. Então, são 9 dons do Espírito. E a teologia pentecostal costuma dividir esses 9 dons. Não está no script aqui, mas eu vou falar. Costuma dividir esses 9 dons em 3 grupos também. Tem os dons de revelação, os dons de poder e os dons vocais. Os dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Está ali. Os dons de poder, dom da fé, operação de milagres, dons de cura. E o dons de cura é o único dom que aparece no plural, na lista toda ali. E depois a gente tem dons vocais, profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas. Eu quis falar isso aqui agora, embora não estava no script, só para te falar o seguinte: tome cuidado, tá? Tome cuidado quando alguém disser para você que está sendo dirigido por Deus para te dar uma revelação, né? Seja palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, ou profecia. Por que eu acho, toma cuidado? Não é de Deus. Os dons do Espírito Santo, eles são uma interação de Deus com o homem. E a parte de Deus, irmão, é perfeita. Eu não tenho problema nenhum com a parte de Deus. Eu tenho problema com a parte humana. Porque é um homem, como que um dom se manifesta? Normalmente, esses dons que eu falei aqui, dons de revelação ou dons vocais, eles se manifestam através de inspiração divina, através de impressão divina, através de um eu estou sentindo, né? Subjetivo, né? Ou é bom quando se manifesta através de visão, que aí dá para confiar mais. Só que quando é essa impressão, eu estou sentindo, eu acho que Deus está me mostrando alguma coisa, Luizão, né? Aí esse é o problema. O problema é a interação humana, porque às vezes, irmão, a gente costuma vacilar, né? Aí eu digo para você, toma cuidado. Eu fui em tal lugar, a pessoa me deu uma revelação. Ou que Deus me mandou fazer. Calma lá, irmão. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 14, ele vai dizer o seguinte, olha, alguns vão profetizar e os outros vão julgar. Ô louco, mas vão julgar o dom? Mas não é do Espírito Santo? É. Mas o problema não é o Espírito Santo, o problema é nós. E o Espírito Santo escolheu fazer assim, em união, uma interação do Espírito Santo com a gente. E através dessa interação, produzir edificação. Só que a gente falha, a gente vacila. Eu lembro que, já faz tempo, irmão, é que eu gosto dessa história. Acho que eu tinha uns 15 anos de idade, né? 15 anos de idade, eu estava na igreja, e assim, irmão, o meu sistema de áudio e vídeo não funciona muito bem. O sistema de áudio e vídeo espiritual. O áudio funciona um pouquinho melhor, né? Eu quero dizer para vocês que experiências com visões, vislumbres, não é algo comum na minha vida. Neste culto específico, eu tive um vislumbre. Eu não vou falar que foi uma visão, mas vou falar que foi um vislumbre, porque eu vi realmente algo. Mas foi muito rápido. O que eu vi? Eu vi um jovem ajoelhado, chorando muito. Foi esse o vislumbre. Isso já havia acontecido uma vez e essa era a segunda vez que acontecia na minha vida. Eu fiquei empolgadíssimo com aquilo. Não era uma experiência que eu costumava ter e até hoje eu não costumo ter essas, infelizmente. Tá? Por isso que eu disse que o meu sistema de vídeo não funciona muito bem. E aí, eu tive esse vislumbre. Quando eu tive o vislumbre, junto com o vislumbre, eu tive 2 impressões muito fortes. Eu acreditei nelas. A primeira impressão é que aquilo havia acontecido de madrugada. Aquele jovem estava ajoelhado, chorando muito, aquilo havia acontecido de madrugada. A segunda impressão é que era muito recente. Eu não sabia quando que tinha acontecido, mas eu tinha essa certeza. É muito recente.
E aí, o culto estava rolando, e estava num momento muito gostoso. Eu lembro desse culto, não como se fosse hoje, mas não há 25 anos atrás, né? Eu lembro de detalhes bons desse culto. E aí, estava num momento onde o louvor estava acontecendo, as pessoas estavam orando, e estava um momento abençoado. Quando isso aconteceu, eu olhei para ver se aquele jovem estava na igreja. A gente devia estar num grupo de, 40, 50 pessoas. E ele estava lá. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a orar: Senhor, e aí, o que o Senhor quer que eu fale para o teu servo lá? Ele está ali, vamos lá, né? Bora para cima. E eu empolgado com aquilo. Só que eu queria entender, né? Eu sou uma pessoa difícil para Deus, irmãos. Né? Eu quero entender, não é por quê. Onde que está escrito? Mas qual que é a prova? Mas qual que é a base? E aí eu estou orando e estou conversando com Deus, e isso estava acontecendo, né? O que eu falo para ele? Aí eu lembrei de um versículo de Provérbios que diz assim: eu amo os que me amam, que de madrugada me buscam. Eu falei: é isso. O Senhor está amando demais esse servo teu. O Senhor está gostando muito da postura dele, da busca, da consagração, da entrega. Eu falei: é isso, matei. Fui lá, né? No meio do culto, mano, fui lá, falei para ele: olha, Deus está se agradando de ti, da sua postura, da sua entrega. Deus está amando o que você está fazendo. Fique com essa palavra. Empolgado, irmão, que eu tinha dado uma boa naquele dia. Foi um vislumbre, não tinha como errar. Se fosse uma impressão, aí eu ia chegar nele e tentar conversar: está acontecendo assim, assim, assim com você e tal. Mas não, foi um vislumbre, eu já vou, assim diz o Senhor. Aí, irmão, acabou o culto, os jovens foram para uma casa lá. Aí esse jovem foi conversar com uma outra jovem. Aí depois de algum tempo eu fiquei sabendo da conversa. Aí o que ele falou? Olha, o Washington costuma dar umas boas, mas hoje ele vacilou. Aí, mas o que aconteceu? Não, ele falou assim, assim, assim para mim. Mas o que está acontecendo? Então, é que eu estou meio desviado. Eu caí em pecado, relação sexual com uma menina aí, estou distante de Deus. E aí o Washington veio e me falou que Deus estava se agradando. Como? Aí, deixa para lá, né? Às vezes acontece, né? Nem todo mundo vai acertar todas. Aí ela, conversando com ele, falou: mas e aí? Como é que está o seu coração? Está voltando para Deus? Não, essa madrugada, eu acordei de madrugada, eu ajoelhei, mas eu chorei, mas eu chorei, mas eu chorei. Aí, ok, essa foi a conversa deles. Depois de um tempo, essa menina chegou em mim e falou: vou te falar um negócio, não leva mal não. Mas lembra o culto assim, assim, assim? Lembro. Foi o dia que eu tive aquele vislumbre, irmão. Como é que eu vou esquecer daquele dia? Então, tu vacilou. Como assim eu vacilei? Você não deu uma palavra para fulano? Uma palavra de conhecimento? Eu falei: dei. Mas você vacilou. Eu falei: não vacilei. Eu tenho certeza. Você pode falar de outras, mas daquela eu não vacilei. Eu tive um vislumbre, filho. Você não disse assim e assim para ele? Disse. Então, o problema é que ele está mais desviado do que na igreja, irmão. O problema é que ele não estava orando. E você falou que Deus estava se agradando dele. O problema é que ele tinha caído em fornicação. E tu foi falar aquilo para ele. Falei: uai, mas não estou entendendo. Aí eu conversei com ele, e aí ele falou o seguinte, que naquela noite, naquela madrugada, ele havia falado, ele havia se ajoelhado, chorado muito. Aí caiu a ficha. Vocês lembram que eu falei da interação de Deus com o ser humano? Irmão, tá lá, o jovem aprontou, tá cheio de culpa, tá arrebentado, sentado lá no culto. Naquela madrugada ele havia chorado desesperadamente. Era só para eu chegar nele e falar: Deus te viu chorando esta madrugada. E sai de cena. Deixa ele com Deus lá. Olha o impacto que isso ia causar na vida daquele homem. Então, a palavra de conhecimento, o dom espiritual, se eu tivesse interagido certo e não inventado moda, teria cumprido o propósito dela. Mas não, eu estraguei tudo. É por isso que eu digo, para tomar cuidado
por conta da interação. Então, não, deixa esse negócio de dom espiritual para lá. Não deixa não, irmão. Vamos buscar os dons espirituais, porque a palavra nos diz para buscar com zelo os dons espirituais. Só que a palavra também orienta a não sermos ignorantes com relação a eles. Ignorantes com relação ao funcionamento deles. É entendermos, é aprendermos a se mover nisso. Então, nós cremos, somos uma igreja que crê na atualidade dos dons espirituais. Mas a gente alerta. Vai se mover nos dons espirituais? Se mova direito. Tá? Tem gente experiente, tem gente madura, tem presbítero, tem líder, tem pastor. Conversa, pede para julgar. Ajuda, irmão. E aí você vai crescendo nisso. Existem algumas igrejas que são cessacionistas, que não creem na atualidade dos dons espirituais. Nós cremos. Nós cremos e cremos demais. Por isso que a gente prega e por isso que a gente fala sobre os dons espirituais. Então, eu falei sobre os dons ministeriais, eu falei sobre os dons do Espírito Santo, os dons de manifestação do Espírito Santo, e quero falar sobre os dons pessoais. Os dons pessoais, eles aparecem em outra lista, Romanos 12, 6 e 8. E Paulo gostava de lista, né, gente? Olha, os dons são 7 que aparecem nessa relação: profecia, serviço, ensino, exortação, contribuição, presidir e misericórdia. Estes dons pessoais são realizações de Deus na igreja. Elas dizem respeito à posição que cada cristão é colocado no corpo de Cristo. Então, quem dá o dom pessoal? Deus. Isto é a posição que você vai ocupar no corpo de Cristo. Nem todos vão ser mãos, nem todos vão ser olhos, nem todos vão ser coração. Não. Então, eu vou ter a minha posição no corpo de Cristo, a minha função no corpo de Cristo, você vai ter a sua função no corpo de Cristo. Deus, que molda, nos dá os dons pessoais. Se eu quero servir melhor, é importante que eu saiba qual é o meu dom pessoal. Isso vai se unir à minha personalidade. Isso vai se unir ao meu coração, aos meus desejos, aos meus interesses, porque isso foi tudo Deus que moldou. Isso vai se unir às minhas experiências de vida. Então, o dom de profecia é proclamar uma mensagem. O cristão que recebe esse dom é caracterizado pelo imenso desejo de falar das verdades de Deus. Talvez você já comece a se identificar: olha, faz sentido isso para mim. Ou não faz sentido isso aí que você está falando para mim. O dom pessoal do serviço é atender às necessidades de ordem prática dos outros. Tem gente que se acha nisso. Tem gente que se realiza nisso. Tem gente que ama isso. Atender às necessidades de ordem prática dos outros. Ele está pronto e ele ama esse tipo de serviço. Terceiro dom pessoal, o ensino, obter detalhes e informações básicas a fim de esclarecer sistematicamente a verdade. Quarto dom pessoal, exortação. É aquela pessoa que ela encoraja. É aquela pessoa que motiva os outros. É aquela pessoa que chama a parte para aconselhar em uma determinada ação. Talvez você seja essa pessoa ou conhece alguém. Nossa, aquela pessoa ali, mas é uma pessoa que ele chega colocando todo mundo para cima e chama do lado e conversa. A pessoa que estava triste, daqui a pouco já está com o peito estufado. Talvez esse seja o dom pessoal dela. Quinto dom pessoal, contribuição. É ajudar os outros na realização do seu ministério pela contribuição. Tem gente que morre se não puder contribuir. Que passa, mas ele quer estar envolvido em contribuição. Olha, eu não sei fazer, eu não sei falar, eu não sei ir, mas eu quero participar, eu quero contribuir. Qual que é o objetivo? Quanto que precisa?
E tem gente que ele está colocado ali, inserido ali para isso, ele ama isso, ele fica feliz quando ele faz isso, ele quer fazer isso. E não deixe ele de fora, porque senão você vai ouvir. É o dom pessoal daquela pessoa, contribuição. Está nessa lista aí de Romanos 12, 6, 8. O sexto, presidir, orientar, coordenar diversas facetas da execução de um objetivo. E a gente precisa de pessoas que saibam presidir. E o sétimo, misericórdia. Aquela que atende às necessidades dos outros, seja qual for, mental, emocional, não importa. É uma pessoa que ela ama a misericórdia e se dedica a isso. Tem gente que não liga muito para o outro, não. Faz, mas faz assim porque Deus puxou a orelha. Vai amar. Só que tem aqueles outros, irmãos, que o coração dele queima demais por isso. Né? Ele não aguenta ver alguém tá cabisbaixo. Vamos lá. Misericórdia. Então, são dons pessoais que Deus, Ele entrega, que Deus, Ele dá, e esse é um molde de Deus. Então, falamos sobre dons espirituais, como aquele primeiro molde de Deus para a gente. Deixa eu falar rapidamente, para encerrar, sobre experiências difíceis. Esse aqui é mais rápido. As experiências difíceis também são moldes, tá? De Deus, para nós, para servirmos e servirmos bem. Você já teve que lidar, com certeza, você já teve que lidar com muitos problemas na sua vida, não é? Por quantas mágoas você passou nos seus aninhos de vida? Em retrospectiva, quantas dores físicas ou emocionais você passou, ou até está passando? Tudo isso, irmãos, Deus usou para te moldar. Todas essas provações, sabe, todas essas provações que você passou, ou que está passando, Deus usou ou está usando para te moldar. Qual que é o objetivo? O objetivo é o serviço, porque nós fomos moldados para servir. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4, diz assim, olha, Ele nos conforta em todos os nossos problemas, de modo que podemos confortar a outros. Quando alguém estiver atribulado, seremos capazes de dar-lhe o mesmo conforto que recebemos de Deus. Então, todas essas mágoas, todas essas traições, todas essas provações, todas essas dores físicas ou dores emocionais, Deus estava cuidando de você, Deus estava te confortando, Deus estava te moldando. E agora o que eu faço com tudo isso, Washington? Agora você vai confortar outros. O objetivo de ser moldado é para servir. Então, sabe, essa ferida que você passou, essa ferida que você tem, bom, não esqueça dela. Por quê? Porque hoje ela deve servir de remédio para outras pessoas. Não desperdice uma dor. Se Deus permitiu que você passasse, mas eu não queria passar. Tudo bem, eu também não queria passar por muitas delas. Mas passei. E estou aqui, e você também está aqui, e está de pé. E agora o que eu faço? Não desperdice a dor. Exponha o que você viveu. Por quê? Porque só assim alguém pode chegar em você e confiar em você. Essa pessoa passou, pelo que eu estou passando, ela pode me ajudar. Eu vou pedir ajuda, eu vou pedir. E aí você pode usar a sua ferida como um remédio para curar outra pessoa. Quem melhor, irmão, para ministrar na vida de pais de uma criança com síndrome de Down, do que pais que criaram uma criança com filho de Down, com síndrome de Down. Esse pode ser um ministério. Quem melhor para aconselhar, olha, aquele casal vai ter um filho, e eles descobriram, aquele casal teve um filho, eles descobriram que o filho é autista. E está num estado grave de autismo. Quem melhor para aconselhar do que um casal de pais que criaram um filho com autismo? Então aquilo que você tanto lamentou, meu Deus, por quê? Agora você vai usar. Já foi? Agora use para ajudar outros. E aí você vai se aproximar dessa pessoa. Olha, vem cá, preciso conversar com você. Vou te ajudar. Vou te mostrar onde você tem que pisar.
e com quem você não tem que se preocupar. Deus vai estar com você, eu vou estar aqui do seu lado também. Essa sua dor que te fez chorar tanto vai fazer outra pessoa rir. Vai confortar. Isso tudo foi molde de Deus, então não desperdice a sua dor. Traga a sua dor à tona, apesar da vergonha. O que vão falar quando descobrirem que eu passei por isso? Eu fui abusado. Aí a pessoa, ela declara isso. Daqui a pouco ela começa a receber mensagem. Daqui a pouco chega um irmão, no escondidinho. Viu, posso falar com você? É que eu passei por isso também, você me ajuda? E a pessoa só vai confiar em você quando você se expor. Mas expor é vergonhoso, mas é necessário. Então lembra das dores que você passou, porque elas podem ajudar outras pessoas que estão passando por dores hoje. Eu lembro, para encerrar, que há uns 4 anos atrás, eu acordei um dia, na verdade eu fui dormir, e aí eu estava incomodado que eu tinha que fazer alguma coisa, mas não sabia o quê. E aí quando eu acordei, eu sabia o que era para eu fazer. Era para eu gravar um vídeo. A minha família acompanhou, a Ana, a Maiara, a Ana Luísa, e alguns amigos sabem disso. Eu, sei lá, uns 20 anos, já tem uns 20 anos, acho que o Marcelo e a Cris também estão por dentro desse assunto, que eu passei por uma doença chamada, eu fiquei, até estufei o peito quando o médico falou o que eu tinha. Ele falou o seguinte: Washington, você tem cluster headache. Estufei o peito e falei, gostei, né? Porque tem doença que tem um nome feio, né? Que você tem trombose. Ah, não. Mas ele falou, você tem cluster headache. Né? Mas é ruim. A tradução, cefaleia em salvas. E é a pior dor de cabeça que existe. Ela é chamada de dor de cabeça suicida, porque muitas pessoas tiraram a sua vida por conta dessa dor de cabeça. E aí, irmãos, com a ajuda da Maiara, eu descobri um tratamento. E apliquei. E deu certo. E fiquei uns anos, depois voltou, mas eu fiquei, acho que uns 3, 4 anos, fiquei um bom tempo, né, sem isso aí. E aí o que eu fiz? Um dia eu acordei e falei, gente, deve ter mais gente sofrendo o que eu sofri, e eu estou guardando aqui um tesouro para mim. Fui e gravei um vídeo, contei a minha história, expus tudo, e falei, gente, olha, estou tomando isso. Tente, pode ser que dê certo, porque para mim, Deus me abençoou. E aí entrei nos grupos, no Facebook, fui postando meu vídeo, que eu tinha colocado lá no YouTube. Irmão, olha, até hoje, eu recebo muitas mensagens, eu recebo muitos testemunhos, muitas pessoas entrando em contato comigo e agradecendo, me tratando como um Deus. Né? O que você fez? Você salvou a minha vida, você salvou o meu marido. E tem um monte de comentário lá nesse vídeo lá no YouTube. Dezenas e dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de pessoas alcançadas, porque um dia eu falei, vou expor isso aí. Eu sofri, já não estava sofrendo naquela época, já não estava sofrendo mais com isso, mas tem gente que está sofrendo, então vamos ajudar esses sofredores aí. Use o que você passou e sirva outras pessoas que hoje estão passando pelo que você passou. E não tem a maturidade para enfrentar. Hoje você é maduro. Hoje você tem condição de dar aula nesse assunto aí. Então dê aula, porque tem gente que está precisando aprender. Se exponha e deixa Deus te usar. Gente, nós falamos aqui dos dons espirituais, falamos das experiências difíceis, tá? Tudo molde de Deus para a gente, com relação aos dons ministeriais, dons espirituais. Falamos de dons ministeriais, falamos de dons do Espírito Santo e falamos de dons pessoais. O que eu quero sugerir aqui para encerrar? Quero sugerir que você faça um teste, tá? Vai ter o QR Code aqui na tela desse teste, mas também no aplicativo da igreja tem lá o esboço dessa ministração aqui, e lá no final do esboço tem esse link. Está escrito, faça o teste e descubra o seu dom pessoal. Clique aqui. E aí você vai ser levado para uma parte da internet, onde você pode fazer esse teste. Mas esse teste vai dizer o que é para eu fazer? Não vai nessa linha não.
Pega o teste e entenda, responda com sinceridade, tá? Responda as perguntas de acordo com quem você é hoje, não de acordo com quem você quer ser. O que você quer hoje, tá? Não de acordo com o que você deveria querer. Então, seja sincero, e aí vai ter uma resposta lá no final. O seu dom pessoal que mais se destaca em você é o ensino, é o presidir, é a contribuição, tá? Então, vai ter esse destaque. E talvez seja esse o caminho para você começar, se é que você não começou ainda, tá? E aí você vai procurar os líderes, vai procurar os pastores. E a igreja está contratando? Precisando de voluntário? Tá? Tá vendo? Está precisando de voluntário. Então, descubra, olha, eu creio que você vai fazer o teste, você vai perceber, rapaz, é verdade, eu gosto mais disso. E começa a servir ali. De repente, vou testar outra coisa. Vá testando. Quem vai dizer se é ou não é você, é a igreja. Através da aceitação daquilo que você está fazendo. Tudo bem? Então, fica aí essa sugestão desse teste para quem quiser fazer. Quero, nesse momento, encerrar essa ministração. Quero agradecer a vocês pela atenção. Deus te abençoe. Volte semana que vem. A pastora Natália estará ministrando nas 2 próximas semanas e estará também fazendo o encerramento dessa série, se Deus quiser. Amém? Deus os abençoe em Cristo Jesus. Dê uma linda salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus.